Muito bem, dando continuidade aqui ao nossa formação de ASP.NET. Estamos aqui no módulo 1.2, onde nós vamos começar a olhar, a construir nossa primeira app aqui no ASP.NET. E nós temos aqui uma sequência de situações para avançarmos e irmos percebendo. Para começar, vamos começar a parte de requisitos de instalação, não é? Então, me chegar até aqui. Muito bem. Eu ainda não disponibilizei aqui para vocês ainda o PDF ainda com alguns links, mas assim possível já coloco aqui para vocês aqui no chat e vocês vão ter acesso a isso tudo antes mesmo de colocar lá no Gira. Mas nós já olhamos para isso na aula passada, né? Entramos no site aqui. Se quiser, por favor, entrem aí no site também aí para vocês acompanharem, se quiserem. Ixi, vai para cá. Muito bem. Hoje eu não abri todos os sites para facilitar. Muito bem. O site principal é o .NET da Microsoft.com. Na área de downloads aqui, vocês vão ter acesso aqui aos ambientes de instalação. Normalmente se abre aqui na versão, essa página aqui, que é a página principal. Como nós falamos ontem, nós temos aqui é, nós temos as terminologias de qualificação aqui da versão do .NET. Nós estamos aqui a trabalhar com essa, que é a de suporte, long suporte. Então, recomendado sempre que trabalhemos com a última versão. Mas se vocês olharem aqui para baixo, aqui, não sei se vocês perceberam, isso aqui foram versões preview quando eles estavam a testar isso no ano de 2021. Durante o ano, eles estavam lançando esses previews. E isso aqui foi uma release candidata, release candidata 2, e finalmente eles lançaram a 6.0. E depois foram fazendo pequenas correçõezinhas de segurança, melhorias, e até chegar na última versão, né? Que nós vamos a trabalhar. Eu sugiro que vocês observem esses detalhes aqui com relação ao material aqui. Deixa eu ver. Eu fico perdido aqui nos slides. Aí, subiu de novo. A janela do Teams fica na frente. Não deixa eu abrir o slide. Não sei por quê. Agora foi. Acho que foi o próprio Outlook que estava atrapalhando. Muito bem. Com vocês. Deixa. Venha. Cadê o browser? Hoje está pior do que ontem aqui. Vamos lá. Nós temos aqui o SDK, vocês estão acostumados a trabalhar com outras linguagens também. Aqui são os pacotes de desenvolvimento que a máquina precisa para fazer os desenvolvimentos. Já o runtime é as condições para utilizar os assemblies a funcionar. No caso de Windows, quando a gente precisa, por exemplo, fazer uma hospedagem do material web, nós usamos o runtime para hospedar na máquina. Os pacotes necessários para que
a gente faça a hospedagem e consiga simular o software funcionar. E o SDK, obviamente, para pacotes para desenvolvimento. Quem está com o sistema operacional, no nosso caso aqui, nós estamos a usar o sistema operacional Windows, estamos a usar a arquitetura de processador de 64 bits. Então, no caso, a gente baixaria essa versão aqui. Não sei se vocês já fizeram a instalação, no caso de vocês, baixarem aqui o SDK para instalar do lado de vocês aí. Já fizeram ou não? Sim. Sabia, sabia. É, e depois a gente pode demonstrar aqui. Eu já tenho instalado na minha máquina, mas eu posso escolher uma outra versão aqui que eu não esteja para a gente instalar. Lembrando que não tem problema de nós instalarmos quantas versões quisermos no nosso ambiente, não atrapalha em nada isso. É mesmo depois a gente, durante o curso aqui, a gente vai perceber como é que a gente vai observar isso dentro da nossa máquina, a instalação disso, como é que isso fica, como é que a gente observa quais versões a gente tem para usar. Tudo bem. Ah, bom, não sei se vocês já começaram a instalar aí. Estou precisando de um terceiro monitor aqui, que tá complicado do meu lado aqui. Existe. Deixa eu puxar aqui, senão isso me atrapalha. Vocês podem usar no Windows, não sei, vocês estão obviamente habituados a trabalhar com Windows, não é? Para executar um comando prompt é só digitar CMD ou digitar comando e que ele aparece no terminal. Ah, depois de instalado a instalação de qualquer versão de SDK, nós já vamos ter na máquina o .NET instalado, já vai estar devidamente mapeado, e ele nos fornece alguns parâmetros. Vocês já conseguem verificar se está tudo instalado, após instalado, tá funcionando o .NET? Sim, A máquina de vocês? sim. Muito bem. Então aqui de cara ele já nos dá uns parâmetros aqui para conseguirmos avançar. Ontem eu até havia mencionado para vocês que ele tem um help inteligente, porque conforme a gente coloca, ele vai fornecendo diferenciadamente os helps aqui. No caso aqui eu botei só .NET, botei "-h" ou botar traço traço help, ele mostra aí as ajudas. E percebam, ele tem de uma diversidade aqui grande aqui, tem uma breve explicação, né? Nós vamos usar muito o add, o build, nós, mas o new para construir, para criar os templates, já todo montadinho, mas ele vai muito mais além. Ele vai também, por exemplo, não sei se vocês conhecem o Nuget, a gente pode pacotar soluções e colocar no repositório e da nuget.org e a partir do próprio comando aqui a gente consegue gerar esse tipo de situação. Por exemplo, se nós colocarmos aqui .NET New, já escolhemos aqui, sabemos que é para criar aqui um projeto inteiro, né? Então, se a gente botar .NET New "-h", ele é inteligente e já dentro do próprio da condição do New, ele já fornece as opções e parâmetros e argumentos e informações de comando relacionados ao que você está trabalhando. Então, ele nesse ponto ele é bem flexível, bem fácil de se orientar, tá bem? Muito bom. Olha, se vocês observarem aqui nessa segunda imagem que está aqui do meu lado direito, se a gente digitar aqui .NET /info, vocês vão perceber que ele vai trazer aqui na minha máquina, vai trazer muita coisa, porque já estou com muita coisa instalada aqui. Mas de cara ele mostra aqui qual é o SDK mais atualizado que eu estou a usar, que é o 70102. Eu não sei, eu não olhei no site lá, não sei se eles já atualizaram,
um acima desse, mas acredito que seja o último. E está dizendo aqui quais outros SDKs que eu tenho instalado. Eu estava a trabalhar aqui no passado aqui com 5.0, eu estou a trabalhar com o 6 e agora com o 7. Os runtimes instalados. Ele me diz aqui todos que eu tenho, não só do âmbito do ASP.NET Core, mas também eu instalei aqui também para o próprio pacote geral do .NET e específico aqui para o Windows Desktop. Muito bem. É interessante também olhar isso aqui, ó. Se vocês forem perceber, se for abrir o Explorer, Windows Explorer ou File Explorer, nós podemos observar aqui na pasta aqui a estrutura. Lembra? A gente estava falando aqui da estrutura do SDK, né? E tem os pacotes, tem a parte de host, que é a parte dos runtime, mas aqui no SDK, especificamente, a gente consegue observar detalhes da estrutura física dos ficheiros do .NET. E se a gente olhar por um prisma de observar o tamanho, a gente vê que normalmente o pacote fica variando entre 200 megas e até 400, né? No caso aqui está com 300. E então é um framework muito leve. Se você vai pensar toda a potencialidade que ele tem, ele é um material bem leve mesmo para se trabalhar. Muito bem. Vamos avançar aqui. Um outro detalhe aqui interessante é esse ficheiro aqui, ó, o global.json. Ele, na verdade, esse daqui é quando você instala quando você gera uma aplicação, ele não cria esse ficheiro aqui, esse global.json, mas ele é um ficheiro que trabalha em conjunto e em configuração com a criação do projeto. E ele é muito importante. Ele é muito importante mesmo, porque ele é que designa qual é o padrão que você está usando de pastas, pasta física para o seu projeto. E ele diz qual o SDK que você vai trabalhar, porque se você não apontar, ele vai apontar sempre para um mais atual que você tem na sua máquina. Mas não é bom, não é recomendado, aliás, que se trabalhe sem utilizar esse global.json. Então, agora nas nossas demos, que agora não é necessário, mas quando a gente começar a construir realmente aplicações do zero, estruturada, é muito importante que se crie esse ficheiro global.json para termos até uma determinada orientação do que o seu projeto está a usar e até mesmo quando você fazer migração é o sítio onde que você vai ter que fazer o apontamento da nova versão e isso vai refletir em toda a aplicação. Avançando aqui para a parte de gerenciamento, é aquilo que eu acabei de mostrar agora para vocês aqui. Aqui é mais uma demonstração daquela parte do ficheiro, da parte de onde tá as versões, os binários, as bibliotecas, os ficheiros DLL que nós temos aí dentro das pastas do próprio .NET. Mas a parte, secando a parte interna, né? Vocês podem depois olhar mais detalhadamente, individualmente, cada pasta, como é que tá montada a estrutura, onde é que estão as referências das bibliotecas. Mas essencialmente é isso. De interessante também no command line é esse também, fazer essas verificações do vosso lado aí, por exemplo, a parte de listagem, quando você quer ver especificamente alguma coisa, em vez de ficar, às vezes, perdendo tempo de ficar digitando um .NET Info, às vezes aquilo lista muita coisa, vai especificamente, olha, preciso olhar qual é esse SDK que eu vou trabalhar, e aí ele te dá um retorno da informação que você precisa. No meu caso aqui, o que eu digitei errado? SDKs. Bem, e aí ele traz a informação. Isso, quando a gente quer olhar mais detalhadamente, ele é o caso aqui.
Ai, Jesus. Não. Isso. Não tem grande coisa, a parte de referência de pacote. Ok. Muito bem. Vamos avançar aqui. Essa parte aqui é a parte onde a gente tem dois. Aqui tem duas situações muito específicas aqui que nós temos que olhar. Primeiro, na hora da criação dos pacotes, eu vou aqui abrir o meu Visual Studio aqui. Na verdade, eu já estou com dois abertos aqui, eu vou puxar um aqui. Quando acionamos o Visual Studio, no caso aqui 2022, ele automaticamente ele já abre justamente essa página, dando aqui as condições para a gente criar um novo projeto, ou então abrir de um determinado local, ou abrir um ficheiro que é uma solução ou um projeto, nós vamos perceber a diferença entre um e outro, e puxar alguma coisa de algum repositório, não é? Um projeto que esteja num repositório qualquer na nuvem. No caso aqui, aqui tem alguns projetos que eu já tenho, os últimos que eu abri, os últimos que eu criei. Vamos como criar aqui um projeto novo. Vamos olhar para esse modelo aqui. O Visual Studio ele oferece já uma série de templates. Isso é uma variação muito grande. Toda vez que quando você fala, vou criar uma aplicação ASP.NET, ela tem uma variação de linguagens que você pode trabalhar, né? Normalmente que se trabalha é o C Sharp, mas existem todas essas possibilidades, a diversidade de plataformas que nós podemos operar, né? E o ambiente, né, da plataforma, né, web, todo tipo que eu já foi citado para vocês aí. Mas aqui ele relata os últimos que você trabalhou, os tipos, né? Não são os últimos, os últimos tipos que você abriu, ele não se repete. Mas, e aqui todo, se você olhar, tem todo um mundo de templates especificando aqui que tipo de ASP.NET. Até você pode abrir até um ASP.NET, um Core aqui, que é o .NET também, né, do último framework, ele ainda coloca a nomenclatura como Core, mas é do último, e ele sem padrão. Você pode até trabalhar, se você quiser trabalhar com ASP.NET sem um MVC, pode, é possível, até trabalhar com outra, se quiser trabalhar com o Webform, você também consegue isso a partir da versão, não sei se foi da 3.1 para 5, que eles normalizaram e criaram um template específico, também é possível. É possível também criar serviços de Remote Procedure Call da Google. A gente vai ver um pouco mais sobre isso no final da nossa formação. Existem formas de você criar bibliotecas Razor, criar ASP.NET utilizando já um trabalho com Angular, com React, com Redux. Podemos criar projetos variados aqui de diversas formas. Ele dá condições aqui, dá N pacotes para se trabalhar. Essencialmente, no nosso curso aqui, nós vamos nos especificar aqui no ASP.NET Core Web API com MVC. Mas é muito comum, por exemplo, criar projetos em Class Library. É comum, por exemplo, trabalhar com Web API. É comum criar estruturas de solução. É, acho que também não é diferente em outras linguagens, mas quando a gente pode agrupar projetos e a gente chama isso de uma solução. Uma solução é um grupo, pode ser um ou vários projetos de software. Então, normalmente se constrói uma estrutura de uma solução para depois partir para a criação de um projeto dentro da solução. Mais organizacional, não é obrigatório. E aqui, no caso, a gente conseguiria, se a gente desse sequência aqui, a gente estabelece o nome, a localização e se a gente vai usar o solution na mesma pasta ou não.
e no caso aqui a gente avançaria e criaria. Mas antes de entrar nesse ponto, eu queria falar um bocado sobre a estrutura aqui do .NET, principalmente do .NET 6. Esse aqui acho que é o esquema do .NET 6. Ele deu um salto de organização com relação ao .NET 3.1. Isso já veio acontecendo já no .NET 5, mas ele deu um salto de consideração. Quando a gente fala aqui em templates aqui, nós estamos falando o nosso universo aqui que nós vamos trabalhar, basicamente vai ser o Web UI e a parte de serviço, né? Mas é muito interessante vocês observarem essas outras características que estão aqui ao nosso ao redor aqui, para perceber como tudo funciona em conjunto, né? Nós estamos falando basicamente que nós vamos trabalhar aqui com uma aplicação ASP.NET MVC, né? Então já é um tipo de o Web API que é usado, que eles categorizam como Web UI. Nós temos aqui a parte do Razor, que é uma forma também de se criar o ASP.NET, trabalhar com uma forma diferenciada, com o ASP.NET diferente um pouco do MVC, embora também os dois também trabalhem juntos também, né? Vocês vão perceber que no MVC nós vamos trabalhar muito com o Razor, mas, por exemplo, o Razor View e outros tipos de recursos que o Razor oferece. Nós vamos ver também um pouco mais para frente sobre isso, mais informações sobre isso. No mundo aqui do WebUI, nós também temos os SPAs, total integração com Angular, total integração com o React, e essencialmente o Blazor. O Blazor é um novo SPA também criado pela Microsoft, que trabalha, ele vem trabalhando de uma forma diferenciada, que você é um jeito de você trabalhar com um SPA, que você usa o WebAssembly, e, em vez de você construir, por exemplo, trabalhar com JavaScript ou com TypeScript, que simula ali o JavaScript, ele trabalha diretamente numa linguagem com o WebAssembly, que o browser entende de forma mais simplificada e mais rápida. Eu, particularmente, não conheço a, a- o Blazor, eu nunca trabalhei com o Blazor, mas é controverso. Hoje em dia, como existem muitos SPAs e todos entregam muito bem os resultados, não sei se o Blazor vai pegar no mercado efetivamente. Tem gente que gosta, tem gente que não se importa, tem gente que nem olhou. Por exemplo, no meu caso, eu já estou cada vez mais diminuindo o meu ritmo de desenvolvimento, mas a gente procura conhecer sobre as tecnologias. Mas o Blazor eu realmente não tive a experiência de trabalhar com ele. Mas as opiniões estão bastante controversas. Uns dizem que é muito bom e outros dizem que faz o mesmo. Bom, mas isso aí é a opinião de cada um, né? Na área de serviços, é interessante porque isso aqui trabalha completamente integrado, né? Quando a gente vai fazer por exemplo, vai fazer uma aplicação em serviços ou microserviços, a gente às vezes envolve o front-end em SPA, normalmente em SPA, mas também há a forma de você trabalhar com o MVC como front-end, montar um front-end no lugar de um SPA, por exemplo, e assim, então às vezes você tem uma solução que você tem o MVC, que você tem as Web APIs criadas, os serviços de Web APIs, que aqui eles estão qualificando como HTTP Web APIs. Você pode, qualquer tipo de aplicação que você trabalhar também, você pode trabalhar com os serviços de SignalR, que é aquela parte é um recurso da Microsoft muito interessante que trabalha com bidirecionamento, muito útil em cenários, por exemplo, como notificações, trabalhar com notificações em alta velocidade, com alta performance, é muito recomendado que se utilize. Agora está integrado também oficialmente a partir do .NET 6 o gRPC, o Remote Procedure Call, que é a parte do Google ali que você tem a recursividade que a gente vai ver um pouco mais detalhadamente no final do curso. Já está integrado aqui no .NET 6. A parte de extensões parece óbvio, mas agora está nativo. A parte de log, a parte de configurações, option,
de providers injeção de dependência. Isso a partir, alguns não estavam, todos eles não estavam integrados como nativos. Às vezes você tinha que adicionar ele como pacotes para você utilizar dentro do ou do ASP.NET ou de qualquer outra plataforma dentro do .NET, dentro do framework que você queira usar. Mas hoje está tudo integrado, está nativo. Então você nem precisa instalar nada, já está tudo lá para utilizar. A parte de middlewares, que a gente vai também estudar um pouco o middlewares, principalmente amanhã, a gente vai ver bastante detalhe do como funciona o middleware, que a gente vai ver que é a parte mesmo do motor do framework. Então temos da parte de middleware, a gente aborda a parte de rotas, a parte de segurança, a parte de geolocalização, de cache, de compressão, a parte de sessão, health checks, no caso de web APIs, e etc. Existem muito middleware e alguns já estão nativos dentro do .NET. Isso traz muita facilidade, traz muito ganho de performance para o desenvolvimento. Isso, para quem está acostumado a trabalhar com uma diversidade de recursos, sabe que quando uma coisa dessa está nativa, é muito prático e fica cada vez, a aplicação fica cada vez mais leve. Tem uma parte de servidor, a parte de hospedagem aqui, que nós temos, trabalha com Kestrel, trabalha com IIS, com HTTP/SYS. Muito interessante esse Work Services, que é a parte de trabalhar com background service. Agora também está nativo também. Agora mesmo é só mesmo fazer uma herança ali e nós já puxamos ali, já conseguimos com uma facilidade imensa trabalhar com background service. No projeto de front office, nós vamos ver como é que isso funciona. Temos lá exemplos de utilização disso, integração. A gente vai ver que a gente vai integrar com o Bus. A gente vai ver que é uma arquitetura bem robusta a nível de serviços que nós vamos olhar isso nesse projeto, né? Tratando tudo isso na parte de hospedagem. Isso daqui parece um desenho simples, mas ele resume a estrutura do framework, né? Então é bastante interessante. Depois recomendo que vocês entrem aqui nesse link e vejam com mais detalhes, ok? Então, nesse link traz muito mais informações. Muito bem, então vamos criar essa demo aí, né? Vamos voltar aqui para o Visual Studio, onde nós estamos aqui. Ele está pedindo aqui para criar com esse nome. Na minha máquina já tem. Vocês podem colocar esse nome, se vocês quiserem fazendo também aí do vosso lado aí. Eu vou colocar. Vocês colocam aí a primeira de vocês aí, ou botem o nome que vocês acharem que é mais interessante. Recomendo que vocês criem uma pasta aqui na área de vocês, que coloquem como Red Academy, por favor, porque nós vamos fazer uma série de exercícios. É bom que centralize no sítio só, por favor. Tá bem? Vamos colocando aqui. Isso aqui é opcional, tá, gente? Isso aqui é mesmo de gosto de cada um. Se vocês quiserem colocar, ele já cria um ficheiro de solução dentro do mesmo diretório. É mesmo, cada um cria. Se vocês depois criam com, sem, para vocês verem como é que fica, é como acharem melhor, tá bem? Não faz muita diferença isso. No segundo ecrã aqui, nós temos aqui a parte que define qual framework vamos trabalhar. Olha, vejam bem, nós vimos lá anteriormente que eu tinha instalado alguns aqui, e ele já tem forma aqui, né? Que o 3.1 meu já está fora de suporte, já não é. Já não, a Microsoft, se eu for desenvolver uma aplicação em 3.1, já não temos mais apoio para isso.
ele já recomenda já usar outra versão. Então, já até informa automaticamente aqui. No nosso caso aqui, nós vamos sempre trabalhar com 6, tá bem? Vamos selecionar os 6. A parte de autenticação aqui, ele tem uma série de informações, formas de gerar já dentro do pacote, formas de tipo de autenticação, né? Para já, nós não vamos olhar para isso. Mais para frente, a gente vai estudar um pouco sobre o Identity, que é bastante interessante. Mas temos as opções de conta individual e também temos como integrar com a segurança do Windows. Mas para já nós não vamos usar isso, deixem aqui, tá? Configuração com HTTPS, sim, não vamos usar. Se quiserem habilitar para Docker, podem habilitar. Normalmente usado com Linux. E aqui é uma coisa muito interessante, que é uma coisa recente, que nós vamos ver isso detalhadamente, que a Microsoft ela tem uma parte de inicialização do, do projeto, que nós vamos também olhar detalhadamente também. E eles renovaram uma forma de trabalhar com isso. Então, eles perguntam se a gente quer trabalhar em que eles usam dessas declarações em alto nível, porque é diferente. Se você usar ela em alto nível, você vai perceber que a sintaxe vai mudar. Eles reduzem, eles não trabalham com as chavetas. É interessante que o código fica menor. Mas para já, vamos usar com, tá bem? Aliás, não vamos trabalhar com declaração em alto nível, vamos trabalhar com a convencional. Eu vou puxar aqui para vocês aqui o Visual Studio que se passa. Olha, fechou meu Visual Studio. Tem que fazer de novo. Assim, tudo bem. Ele até vai executando aqui. Ah, é mais aqui, nesse momento aqui, é mais para a gente perceber aqui a estrutura que a gente está criando aqui. Aí lembra que nós criamos um ficheiro aqui. Se vocês quiserem, vocês podem até clicar com o botão direito aqui em cima da Solution, abrir a parte do File Explorer, para a gente perceber como é que está a estrutura. Ele gera um ficheiro .sln. No caso, eu botei separado, né? Ele gerou aqui o Docker Ignore, ele criou a pasta Zita aqui. Aqui dentro criou o ficheiro do projeto. Então, vamos olhar para dentro dele daqui a pouco, é um XML. E a gente vai gerando uma série de outros ficheiros, uma série de estruturas que nós vamos perceber com mais detalhes mais para frente. Mas voltando aqui para a estrutura, ele é composto por solution, pelo projeto, e nós temos aqui umas áreas de apoio, que é a parte de conexão com serviços, a parte de bibliotecas, a parte de dependências que a gente vai olhar. Depois a gente vai estudar isso detalhadamente. Isso daqui já é da estrutura do MVC, que ele cria por convenção, já que nós escolhemos a estrutura para trabalhar com MVC. Então ele criou aqui e também trabalha com outros ficheiros aqui. Se a gente der duplo clique aqui no projeto, nós vamos perceber que temos aqui XML e aqui toda a declaração de estrutura que ele oferece. Nós estamos trabalhando aqui com o .NET Framework, ele está dizendo, isso aqui é um parâmetro que diz que a gente tem que declarar quando a gente for criando as classes, criando as coisas aqui dentro, e a gente tem que, os objetos que temos que declarar que é nulo, temos que declarar. Eu, particularmente, toda vez eu removo isso, não gosto de trabalhar com isso. Esse daqui é declaração de que sim, nós temos que declarar aqui os pacotes que nós vamos utilizar. Aqui é um recurso do .NET que é user secrets para te guardar chaves com segurança de forma local. Como nós instalamos, nós colocamos para usar suporte a Docker, ele gerou ficheiros aqui, Dockerfile, e também habilitou aqui a tag zita aqui do projeto aqui que vamos usar com isso. Nessa tag aqui, item group, é onde a gente faz as referências dos pacotes, né? Por exemplo,
como eu falei, se a gente for no nuget.org, a gente vê que tem uma série, milhões de pacotes de milhões de empresas que disponibilizam para a gente integrar e utilizar. E toda vez que nós formos usar aquilo no projeto, nós vamos, automaticamente, quando a gente faz aqui pelo Solution Explorer aqui da IDE, ele já aponta aqui diretamente, ok? Eu não quero atropelar aqui a sequência da demonstração. Vocês conseguiram chegar até essa parte aqui? Eu não sei do vosso lado aí, como é que vocês estão aí? Vocês já conseguiram gerar o projeto? Conseguiram chegar nessa parte? Tudo ok. Maravilha. Peço desculpa interromper. Sim, sim. O Visual Studio já vinha instalado no computador da empresa e eu agora estava a abrir para criar um projeto, só que os workloads não estavam instalados. Qual é que são necessários? É o .NET, o ASP e qual é que é preciso mais? Daquela. Ao instalar o Visual Studio, só que o Visual Studio veio instalado, só que eu agora é que Pois, reparei que os quando workloads. é isso que eu ia falar, eu acabei esquecendo de falar isso para vocês. Quando a gente instala o Visual Studio, ele parece que já instala deve instalar algum SDK, eu não sei qual, depende, não sei se ele instala o último ou não. Aí para vocês saberem, tem que fazer aquele procedimentozito lá no command line, que Ok. era dar o .NET espaço traço info para você ver qual versão está instalada na sua máquina. Ele instalou só o 7 para mim. Já Eu tive que instalou o baixar o 7 aí? 6. Eu queria, Porque o é Visual isso que eu tá queria baixado já. que vocês confirmassem, por favor. Aqui ele já mostra tudo para vocês. E aí ver qual que vocês estão instalado aí. Aliás, a primeira pergunta é: vocês estão estão com todos com o Visual Studio instalado? Porque eu posso voltar atrás aqui e a gente pode ir até na instalação, fazer a instalação aqui do Visual Studio. Eu acabei por instalar no Workloads o ASP.NET e o .NET e acabou por funcionar Sim, bem. sim. Era isso que eu queria saber. Se É. era só necessários esses. É porque assim não te vai aparecer o MVC nem já Sim, para sim, foi por causa disso que eu reparei que faltavam os workloads. E vocês instalaram essa versão aqui do SDK? Porque ele está instalando 7, né? Então, vocês meteram 6. Sim. Procedimento de instalação, para quem não fez. Alguém não está com o 6045 instalado? Ah, 405 da versão do runtime 13, ASP.NET 13. Todos aqui já estão com o material instalado? Aqui sim. Maravilha. Então eu vou seguir aqui, tá bem?
Aqui na sequência aqui, pessoal, na parte de estudo, quando eu estava falando para vocês, nós temos aí a parte da solution mesmo, não é? Nós já falamos, nós já olhamos aqui também para o ficheiro do projeto. Na parte aqui do Connect, a gente pode até olhar diretamente no Visual Studio, que eu acho que é mais interessante. Vamos lá. Olhando aqui no próprio Visual Studio, nós temos aqui a parte de Connect Service. Se vocês observarem aqui, ele até está, conforme a gente vai utilizando, ele já vai instalando, ele instala um ficheiro de secrets do JSON aqui, é uma das formas, mas se vocês olharem aqui, clicarem com o botão direito no Add, vocês vão ver que nós podemos fazer conexões com diversos tipos de serviços, né? Aqui do Azure, aqui na parte de storage, a parte do Application Insights, a parte do SignalR Service, do Key Vaulting, que é muito utilizado para guardar as chaves, né? Banco de dados para variação de ambientes. A parte de App Configuration para armazenar parâmetros, parametrização, trabalhar com SQL na nuvem, trabalhar com cache com Redis, toda essa parte de serviços aqui, banco de dados, a parte de configuração, quando vocês precisarem trabalhar com esse tipo de recursividade e precisarem adicionar suporte para que o seu projeto integre com eles, o caminho é por aqui, tá bem? E ele vai armazenando aqui dentro do ficheiritozinho. Aqui na parte de dependência, ele se divide em três partes. A parte dos analisadores é mais mesmo são pacotes que ele tem, muita coisa já vem integrada, que é a parte mesmo de avaliação de performance. A gente vê que a IDE do Visual Studio ela é muito rica, mas ela não tem nativamente dentro dela, então ela se integra automaticamente já com uma série de pacotes que nós temos uma série de coisas aqui de analisador do MVC, analisadores do Razor, do C Sharp. Você vai ver que ele vai fazendo uma série tem uma série de recursos que o próprio essa IDE oferece e que está tudo integrado, porque ela vai atrás dos pacotes já alguma coisa vem dentro dela nativa e outras coisas eles já buscam na internet através dos nuggets. A parte aqui do framework é o que nós temos aqui. Nós estamos aqui a trabalhar com o .NET Core, aqui do ASP.NET Core, então ele já selecionou os pacotes aqui. Se vocês depois olharem com mais detalhadamente aqui, ver que tem já muita feature aqui já instalada aqui dentro dele, né? Tá vendo que já vem até, por exemplo, a parte de logs, vocês vão ver que já está integrada agora a partir da versão .NET 5, ele já veio nativo, então ele já puxou a biblioteca aqui interna aqui. Então, às vezes, quando vocês precisarem olhar algum detalhe muito específico de será que estou com determinada biblioteca, acompanhando por aí. Aqui também as referências também de outras das bibliotecas também. Vocês podem também olharem por aqui. A parte dos nuggets também, que o gerenciamento de pacote de nuggets aqui, que são as referências do framework e aqui dos pacotes de terceiros. Nós vamos adicionar, lembram que nós vimos essa nomenclatura aqui, configurada aqui no JSON, no XML desse ficheiro aqui. Está aqui a referência. Ó. Conforme a gente adiciona algum pacote, quer fazer alguma atualização de pacote, nós temos até algumas formas de fazer isso. Nós podemos usar o instalador dele, que a gente chama do gerenciador, onde a gente consegue aqui meter, por exemplo, vamos instalar aqui o Automapper, ou só referenciar. Opa, aqui eu estou aqui nos instalados, mas aqui ele vai procurar em qual NuGet que está. Lembrando que a fonte pode ser mudada, tá? Aqui eu estou usando aqui a nuget.org para buscar, mas existem outras fontes que quando vocês precisarem buscar em alguma coisa em outra fonte, é uma questão mesmo só de adicionar aqui a fonte e direcionar. Podem manter no wall, que ele também procura em todos, demora um pouco mais, porque ele vai checando em todos. No caso aqui eu estou usando diretamente no específico do NuGet. E aqui ele traz tudo que ele achou referente, a gente pode
selecionando aqui, a gente pode olhar os detalhes. Podemos até instalar versões anteriores, que não for, às vezes acontece a necessidade, dependendo da versão do projeto que você está a trabalhar. Às vezes você tem que trabalhar com a versão anterior, então é aqui que você gere isso melhor. Ele também possui a forma da gente instalar ele via linha de comando aqui interna, né? Deixa eu ver onde que era isso. Sim, aqui no Tools. Tudo bem. Aqui o console dele. A gente também pode, por exemplo, fazer aqui um install package. Aí vocês metem aqui o caminho e a versão do pacote que vão instalar. Às vezes vocês, por exemplo, vai no. Vamos aqui no get. Deixa eu ver aqui. Podem pesquisar, às vezes, um pacote qualquer aí e ele vai trazer aqui uma forma da gente trabalhar, tá vendo? Olha, a gente pode ir pelo Packet Manager, pela referência e por aí vai. Mas assim, basicamente, se você pegar a referência aqui, já é o suficiente para colocar lá e ele já pegar e já e instalar. São formas que você pode operar isso, tá bem? Vamos ver. Vamos voltar aqui. Bom, vamos olhar também um pouco mais Visual Studio. Estúdio. Ok. Vamos fechar aqui. Continuando aqui, saindo da área de Connect Server de dependência, nós temos aqui o ficheiro Launch Series, pronto, JSON, que é um ficheiro ele organiza como é que ele vai fazer o lançamento do projeto, da execução do projeto. Nós temos aqui a pasta www-root, que é basicamente a pasta que ela até tem um ícone realmente diferenciado aqui, porque é onde ele entende que nós vamos trabalhar aqui com as nossas bibliotecas, tanto de JavaScript como de CSS. Nós podemos instalar aqui diversos tipos de bibliotecas. Existe um gerenciamento próprio para poder instalar. Normalmente, eu às vezes instalo e copio diretamente ali, meto a biblioteca que eu quero ali dentro, mas ele tem um próprio gerenciador de NuGets, ele tem também um do client-side, que você pode fazer referências aqui dentro, ou pode controlar o gerenciamento de bibliotecas cliente. Ok? Avançando aqui, essa aqui é uma organização própria, tá? Aqui é uma convenção recomendada para vocês meterem aqui os ficheiros do CSS que vocês queiram, JavaScript e as bibliotecas, mas não necessariamente precisa seguir essa organização, não é obrigatório, mas é recomendado. Aqui, como eu falei, essas três pastas eu vou pular para já, porque são da MVC, a gente vai ver isso mais para frente. Aqui é o ficheiro app settings, ele é dividido em subficheiros aqui, que aqui ele basicamente é a parte de configurações mesmo, setar banco de dados, setar log, setar uma série de coisas que vocês precisem configurar e subdividir por ambiente. Vocês podem ter dois ambientes, três ambientes, quatro ambientes, quantos ambientes que vocês quiserem, e vocês definem, normalmente por convenção, se coloca app settings, se utiliza a extensão como JSON, e aqui você determina o nome que você quer para o seu ambiente. Isso é um bocado livre, e isso também vai estar, de certa forma, integrada com esse ficheiro de configuração também. A gente vai ver mais detalhadamente isso para frente também.
o Docfile, que é a parte de configuração para funcionar o Docker. Que o libmap foi aquele que nós criamos ali para fazer o gerenciamento das bibliotecas cliente. E esse aqui é o ficheiro misterioso que sempre existiu, né? O program.cs, que ele sofreu ele é que sofreu uma forte mudança nessas últimas duas versões do .NET, que nós não trabalhávamos dessa forma. Como vocês podem ver, a estrutura dele é uma estrutura muito parecida, o C# é muito parecido com o Java em termos de estrutura, mas assim, aqui nós estamos criando, ele cria por padrão já essa classe, e essa classe ela já tem seguindo gerando esse método aqui, ele faz uma configuração basicamente para construir a aplicação e ela efetuar todas as configurações e ela ao final ela executar. Isso era um pouco diferente até a versão 3.1. Desde a 1.0 até a 3.1, eles usavam uma classe chamada startup.cs. E ainda é possível se criar essa estrutura e se usar essa estrutura. Depois a gente pode olhar, a gente vai olhar mais detalhadamente esses pontos mais para frente, ok? Seguindo aqui, vamos olhar mais detalhadamente o Launch Series. Eu vou abrir depois aqui no Visual Studio, mas deixa eu ver aqui na sequência aqui. Depois eu falei já para vocês aqui os slides no slide aqui está mostrando tudo que eu já acabei de apontar para vocês aqui. Eu vou abrir os ficheiros para você dar uma olhada na estrutura, como é que está. Até chegar aqui na parte de configurações que nós acabamos de falar sobre aqui a classe do Program, que tem desde a construção até a execução. E a gente consegue também. Eu botei um alertazito aqui mesmo para caso vocês não tivessem um domínio do C#, seria recomendado começar a estudar. Mas vocês já estão a fazer isso, então uma necessidade de continuar com esse comentário. Eu já vou abrir o ficheiro para vocês aqui. Visual Studio, vou deixar parado aqui no CLI para a gente ver. Nós vamos aqui fazer uma execução uma criação de um pacote aqui nessa sequência. A gente cria um pacotezito via CLI de geração isso que a gente acabou de fazer agora, só que via command line e se calhar se você tiver com o Visual Studio Code instalado na máquina, a gente até consegue executar isso via Visual Studio Code, tá bem? Deixa eu abrir aqui o meu. Eu não mostrei para vocês, peço desculpa, não mostrei os ficheiros aqui, ficheiro.json, ele tem aqui do Launch Settings, a parte de configuração, e ele, como vocês, não sei se vocês sabem, mas ele consegue simular o próprio IS aqui, né? Então ele cria aqui uma tagzita aqui chamada IS Express, e onde ele consegue fazer a auto-hospedagem também do processo. Por isso que se a gente selecionar aqui para executar via Docker ou para executar via Express ou ele se auto-hospedar, conforme você configura o ficheiro aqui, a gente vai ver um pouco mais detalhes depois, mais para frente, isso aqui, na hora que a gente for fazer variações de ambientes, a gente pode, conforme a gente vai executar, e ele respeita essa configuração automaticamente na IDE aqui, ele lê esse ficheiro e preenche aqui as formas de execução. Fundamentalmente, nós vamos trabalhar com o IS Express, tá bem? Para já. E o outro ficheiro que eu deixei de mostrar para vocês, eu vou abrir o web setting convencional. O web settings.json é como se fosse um global, né? Então, normalmente o que se usa, o que se deixa é mesmo configurado a estrutura de log, a forma que a gente, quando a gente executa, ele vai abrir um terminalzito, também aqui em command line, que a gente consegue acompanhar ali em tempo de execução, quando a gente estiver executando,
o nível de log que ele pode dar, né? Normalmente a gente usa os logs normalmente de informação, mas a gente pode ter os alertas, pode ter os problemas configurados aqui. Já no outro ficheiro aqui, ele, por acaso, está a mesma coisa, mas normalmente é essa área aqui que a gente como ele já está utilizando o log já no global, a gente deixa gerir por esse ficheiro, e nesse ficheiro aqui a gente concentra mais configurações de connection string e coisas variadas que sejam necessárias para a configuração da aplicação em si. E a estrutura de ficheiro aqui, ela pode ser duplicada, por exemplo, vocês podem. Vocês vão a gente vai fazer mais exercícios com isso mais para frente, mas a gente pode até renomear aqui para vocês terem uma ideia de como é que a gente divide a estrutura. Por exemplo, volta. E por aí vai, e cria o production, e aí vocês podem ter a nomenclatura que for, e depois a gente consegue acompanhar isso na diversidade de ambientes, né? A gente também vai perceber também que vai poder guardar os segredos, informações sensíveis que a gente tem aqui, não queiram deixar no ficheiro aqui. A gente pode fazer apontamento em user secrets ou até mesmo usar serviço de nuvem para hospedar a informação e aqui buscar a informação. Ok? Agora aqui, vocês estão com o Visual Studio Code instalado na máquina de vocês? Olha, eu não escutei ninguém respondendo. Não sei se vocês responderam ou não. Sim, sim. Sim, Acho que assinamos assinaram Ok, todos. ok. Para verificar, né, sei lá, via command line, se vocês quiserem checar se, se estão com ele instalado, é mesmo só dar um code ponto, ele já auto-executa. Qual é que é o comando? É code. Code espaço ponto. Obrigado. Muito bem. Mas antes até mesmo de executar ele, é o que eu recomendo. Eu recomendo aqui que vocês, não sei se vocês têm habilidade aí com o MS-DOS, mas podem, podem entrar naquela pasta que eu pedi para vocês criarem da Red Academy. Seguirem esses passos aqui, se vocês quiserem. É bom, eu sei que vocês conhecem já da parte dominam essa parte de help, essas coisas todas, mas essencialmente o comando para criar ali o que a gente precisa é o .NET new espaço new, que é o comando que nós vimos lá, que existe lá. E se vocês derem eu botei o exemplo ali do .NET new-h, justamente para vocês conseguirem depois olharem ali as diversidades de templates que nós podemos criar. Mas no nosso caso aqui, que nós estamos tentando criar é o MVC, né? E se vocês observarem lá, no help também vai estar informando o parâmetro. E vocês coloquem aqui o nome que vocês quiserem aí pro projeto que vocês vão criar via CLI. Fazendo isso, não sei se vocês já estão aí a fazer também do vosso lado aí. Reparem, levou um segundo, praticamente ali, 94 milissegundos ele disse ali para criar ali o projeto. Muito rápido. Isso não era tão rápido antigamente, não. Demorava ali quase um minuto ali nas primeiras versões. Mas agora tá bem rapidão.
Estando no próprio diretório, eu vou até fechar aqui o meu Visual Studio Code. Vou até fechar ele aqui. Quando você está dentro do diretório e dá o code ponto, ele abre automaticamente lá dentro. Já puxa aqui. Já puxa na estrutura. Vocês estão, de repente, até mais acostumados a trabalhar com Visual Studio Code, que é capaz até de me ensinar aqui como que se usa, mas porque eu não tenho muito o hábito de usar o Visual Studio Code. Eu usei muito pouco ele. Mas, assim, o projeto da estrutura está aqui criado. Nós criamos o projeto via command line e a estrutura está toda aqui. Ela criou com model, com view, com a controller, ou seja, estamos usando sim o ASP.NET no padrão MVC aqui, tá com toda a outra estrutura, o CProj, tá tudo instaladinho aqui, tá tudo configurado. Mas reparem, se nós, por exemplo, quisermos usar o Docker, quisermos usar alguma outra recursividade, tem que estudar, olhar mais detalhadamente os parâmetros para saber meter lá para poder abrir. Já reparem que não abriu exatamente igual ao outro projeto nosso, mas está aqui a criação de um projeto .NET via command line e abrindo aqui pelo Visual Studio Code. Bom, para hoje, o que nós temos mais aqui? Vocês conseguiram fazer do lado de vocês aí? Sim. 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 E vocês conseguem executar aqui o projeto também? Sim. Via linha de comando? Da .NET, espaço run, -H, se vocês vão olhar aí, vão ver os parâmetros, se vocês podem, até aqui nesse exemplo aqui, ele está dizendo ali que ele está executando o perfil ali, e também ele está demonstrando ali também uma forma de você adicionar via command line ali um pacote, por exemplo, o AutoMapper. Não declarando a versão, ele pega sempre a última versão. Se vocês puderem fazer esse exercício aí, para vocês verem. Carlos, só uma questão. Diga. Eu neste momento eu fiz isso na linha de comandos, mas ele não está a criar aquele fecheiro SLN, que às vezes é criado logo diretamente quando eu crio no Visual Studio. Pronto, eu estou a testar no Visual Studio Code agora. Certo. E qual ficheiro você falou que não criou? O SLN, aquele que nós fazemos para a execução. O Solution, né? Provavelmente ele não criou usando essa parametrização. Talvez aqui no code ele não gere o solution, talvez. Talvez só via parametrização. Depois a gente pode ver isso mais detalhe, procuro para si e ele diga. Ok, certo. Mas não, como eu falei, não é obrigatório ter, né? O Visual Studio, a diferença fundamental entre os dois Visual Studios aí é que normalmente o Visual Studio Code a gente está trabalhando num determinado projeto, né, específico. E no Visual Studio convencional, você tem ali toda uma estrutura, você tem toda uma estrutura de solução ali, você tem uma recursividade para trabalhar com múltiplos projetos. Vou dar um exemplo, já que é um tema também interessante de se falar, vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Aqui, ó. Vou trazer aqui um projeto que eu tenho aberto aqui, que é justamente o projeto, uma POC que eu tinha feito para o RedApps interno, que eu estou até a usar ele para a nossa estrutura de construção aqui do nosso front office. Reparem,
eu tenho uma solução aqui, e nessa solução eu subdividi aqui em ficheiros lógicos. Não, isso não é ficheiro físico, isso é ficheiro lógico. Tem uma diferença, depois eu até mostro para vocês. Reparem, continuo aqui em ficheiros lógicos, e em cada um desses aqui existe um projeto. Olha, essa é a solução da loja que nós, do front office, que nós vamos estudar detalhadamente também, para justamente. E reparem uma coisa aqui. O desenho é diferente, ó. Isso aqui, na verdade, isso aqui é uma biblioteca, um projeto de biblioteca. E esse daqui é um projeto de Web API, e esse daqui é um projeto de Web App MVC. Né? A nomenclatura aqui até tá denunciada justamente para facilitar, já que o desenho é igual, do ícone. Então a gente trabalha assim. Reparem que vocês vão ver que é uma estrutura MVC. Ó, controller, model e view. Existem outros ficheiros, obviamente, mas aqui já dá para a gente perceber que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 com MVC, 9 projetos sendo gerido aqui pela Solution. E no caso do Visual Studio Code, a gente está a gerir aqui um único projeto específico. O Visual Studio ele tem a praticidade de trabalhar mais rapidamente. De repente, o Visual Studio tradicional ele é mais robusto, tem muito mais recursos, muito mais coisas, e às vezes mesmo forma de trabalhar, a produtividade de cada um tem uma variação. De repente é mais interessante trabalhar no Visual Studio Code para determinado ponto, para ganhar tempo e praticidade. E aqui é uma coisa mais pesada, mais estrutural, mais que você olha numa visão mais detalhada, né? Mas é mesmo para vocês também perceberem as diferenças, tá bem? E não é muito diferente. O estudo da parte de referências não é muito diferente. Vocês têm ali vocês via command line, o Visual Studio Code ele trabalha muito integrado, menos o editor, mais integração com o command line, né? É para quem está mais íntimo com o command line para fazer a usabilidade do processo, adicionar pacotes, remover, listar, verificar. Ele tem muito. O Visual Studio Code ele é muito peculiar. Tem que instalar muita coisa, né, nele para que ele fique adequado para que a gente trabalhar. Por exemplo, a gente quer trabalhar ali com que ele faça uma crítica ali no C# para ver se se a gente está escrevendo assim de certo, tem que instalar um pacote nele. Já no Visual Studio tradicional já vem nativo muita coisa. Essa é a diferença. Muito bem. Se vocês não fizeram esse exercício para já, podem fazer depois, não há problema. Então tem a parte da tarde aí para exercitar bastante esse tema. Ah, para a próxima aula agora, para amanhã, a gente vai ver aí um pouco do motor do ASP.NET, não é? Então, para já, a gente para por aqui. O que eu recomendo? Que vocês abram os dois, Visual Studio, criem um projeto que nem a gente criou, usando ali os templates. Se quiserem criar outros templates para ver as diferenças, comparar as diferenças da criação da estrutura, fiquem à vontade. Mas essencialmente nós vamos focar no padrão MVC, mas fiquem à vontade para criar outros. É recomendado até mesmo que vocês façam isso a nível de exercício, para perceberem as diferenças e olharem, ter uma visão mais ampla de toda a potencialidade que nós temos ali de recursos, tá bem? Ok. Maravilha. Olha, eu vou partilhar com vocês ali, aqui, eu vou gerar aqui já o PDF disso. Nós estamos, deixa eu ver só em que
Nós paramos aqui no 29, então vou parar de partilhar aqui o ecrã. Só um minuto. Vou também parar a gravação.